Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da Lojas Renner. Esse aqui é o segundo vídeo da série que a gente está fazendo. O primeiro nós falamos do balanço patrimonial e agora esse segundo nós vamos falar do endividamento. Para quem não acompanhou ou assistiu o vídeo do balanço patrimonial, o link está aí na descrição. E vai ter no link também, vai ter aí na descrição o link do estudo e análise do demonstrativo do resultado do exercício da Lojas Renner. Bom, nesse vídeo nós vamos falar da questão do endividamento da empresa. Nós vamos utilizar do período histórico de 2011 a 2020 para verificar como que está a questão da evolução e como que foi a variação do endividamento da empresa nesse intervalo de tempo. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal para quem não é inscrito e ativar o sininho para você ficar ser sinalizado dos próximos vídeos. Tem minhas redes sociais aqui, o Instagram e o Facebook, se você quiser dar um pulinho lá também vai ser muito bem-vindo. Lembrando que no meu canal, quem quiser acessar lá, já tem estudo e análise de outras empresas também. Se você tiver curiosidade, é bem-vindo, vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bom, vamos começar com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo. Se a gente traçar uma linha imaginária histórica que está numa tendência de alta, ou seja, vem aumentando período pós período a questão do endividamento da empresa. Estava tendo pouca variação aqui entre 2011 a 2018, bem constante a questão do endividamento. E a partir de 2019 a 2020 aqui teve um crescimento um pouquinho fora da curva em relação aos períodos anteriores, ou seja, em 2019 a 2020 a questão do endividamento da empresa aumentou bastante. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida é o disponíveis da empresa, ou seja, os caixas da empresa menos a dívida bruta. Se está no patamar positivo, quer dizer que a dívida bruta é superior aos caixas da empresa. Se está no patamar negativo, quer dizer que os caixas da empresa superam a dívida bruta. Não é um caso comum de ocorrer do caixa ser superior à dívida bruta, porque dificilmente a empresa deixa dinheiro parado em caixa. Geralmente ela está sempre trabalhando esse caixa, fazendo um reinvestimento nas empresas, pagando dividendos para poder ter para chamar a atenção de investidores na bolsa de valores. Então dificilmente fica um volume muito alto de caixa dentro da empresa. Então normalmente a dívida bruta da empresa sempre supera a questão dos caixas. Bom, essa diferença veio aumentando de 2011 a 2015, ou seja, o volume de dívida bruta veio aumentando em relação aos caixas da empresa, mas essa diferença veio diminuindo aqui de 2016 a 2018, ou seja, veio diminuindo o volume de dívida da empresa em relação aos caixas da empresa. Bom, mas porém teve um aumento muito grande, muito fora da curva em 2019 a 2020, então a diferença entre a dívida bruta e os caixas da empresa voltou a aumentar por questão do aumento da dívida da empresa, que cresceu muito fora da curva, principalmente de 2019 a 2020. Bom, aqui a gente faz uma análise dos empréstimos a longo prazo e a curto prazo. Os empréstimos a curto prazo é a barrinha azul, os empréstimos a longo prazo é a barrinha laranja. O ideal para análise, um cenário ideal é que o volume de empréstimos a curto prazo seja inferior aos empréstimos a longo prazo, com o menor volume estando alocado no a curto prazo. Há uma grande possibilidade da empresa gerar o seu estoque, gerar caixa para poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Agora, quando o maior volume da dívida está alocado a curto prazo, há um grande risco da empresa não ter caixa o suficiente, não conseguir receber de seus clientes a tempo para poder honrar esses compromissos, gerando uma grande possibilidade da empresa ter que fazer captação de capital de giro, ou seja, mais empréstimos e financiamentos, e acabar virando uma grande bola de neve e a empresa acabar se complicando. Vamos lá, vamos para análise. Bom, 2011 foi no cenário ideal, vou colocar um Vzinho, o menor volume ficou alocado a curto prazo. 2012 eu vou colocar um Vzinho aqui, mas ficou praticamente 50% de volume de dívida ficou alocado a curto prazo, outra metade a longo prazo. 2013 ficou no cenário ideal, menor volume aqui ficou alocado a curto prazo.
2014 também, a maior parte da dívida aqui ficou alocado a longo prazo, 2015 também, 2016 ficou num cenário que não é ideal, o menor volume ficou alocado a longo prazo e o maior volume a curto prazo. 2017 voltou para o cenário ideal, menor parte da dívida ficou alocado a curto prazo, menor volume ficou alocado a curto prazo e maior volume a longo prazo. 2018 um cenário não é que ideal, maior volume a curto prazo, menor a longo prazo, ou seja, que a empresa teve que correr para poder gerar capital de giro, gerar caixa para poder honrar esses compromissos, fazer seu estoque girar com mais agilidade e ter que pressionar a questão do recebimento dos seus clientes ou até diminuir a questão das parcelas de períodos, né, para recebimento de cliente, para ela receber o quanto antes para poder gerar caixa, para poder honrar esses compromissos. 2019 diminuiu o volume de dívida, porém o volume ainda maior estava a curto prazo e o menor a longo prazo. Em 2020, um cenário ideal, menor volume a curto prazo e maior volume a longo prazo. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a longo prazo. Na verdade aqui está a longo prazo, pessoal, mas está errado. Aqui é a curto prazo. Letra feia aqui, mas dá para entender que é a curto prazo, tá? Pode ver que até na descrição do vídeo está a curto prazo. Contra os disponíveis, a gente consegue verificar o volume que foi gerado de caixa em relação à dívida que a empresa tinha que pagar no período de curto prazo, ou seja, no período de um ano, no período até 12 meses. Bom, aqui o ideal é que sempre a barra laranja seja superior aos empréstimos e financiamentos. Isso quer dizer que a empresa teve caixa suficiente para poder honrar esses empréstimos e financiamentos. Bom, 2011 ficou no cenário ideal, menor volume de dívida a curto prazo, maior volume de disponíveis. 2012 ficou praticamente no mesmo, vou deixar aqui neutra porque ficou praticamente, a empresa só teve disponíveis o suficiente para poder pagar as suas dívidas, mas lembrando que a empresa tem outros compromissos, como fornecedores, impostos a pagar, folha salarial, então aqui possivelmente a empresa não conseguiu honrar seus compromissos em sua totalidade. Bom, 2013 aqui a diferença foi pouca, mas o disponíveis foi superior à dívida a curto prazo. 2014 foi legal, a empresa gerou um grande volume de caixa em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. Aqui eu vou deixar neutro, que voltou a ficar 50%, aqui não é o cenário ideal. A empresa gerou mais dívida a curto prazo do que caixa. 2017 um cenário ideal, aqui em 2017 foi muito bom, a empresa gerou um volume grande de caixa e em relação à dívida a curto prazo da empresa. 2018 vou colocar neutro aqui, ficou praticamente metade. 2019 um cenário ideal, a empresa gerou um bom caixa em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. E 2020 aqui muito lindo, um grande volume de caixa e em relação ao volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então em 2020 a empresa conseguiu pagar com tranquilidade seus empréstimos e financiamentos e ainda sobrou bastante dinheiro em caixa para pagar dividendo, para pagar os fornecedores, para pagar a folha salarial, sem que a empresa tenha que pegar mais capital de giro, mais empréstimos e financiamentos para fazer pagamento de obrigações. Bom, aqui a gente faz um estudo do capital investido, que é a dívida bruta e o patrimônio líquido. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo, e o patrimônio líquido é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. O cenário ideal é que o patrimônio líquido, o volume de patrimônio líquido seja superior à dívida bruta, ou seja, representa que a empresa está sendo operada mais com capital próprio, ou seja, o capital próprio dos acionistas, do que com dinheiro de terceiros. E dinheiro de terceiros, lembrando, tem um custo que gera despesas, que são os juros, né, que acaba interferindo diretamente na questão da lucratividade da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui, o ideal é que a barrinha azul sempre seja inferior ao patrimônio líquido, que é a barra laranja. 2011 foi um cenário ideal, 2012 não, o volume de dívida foi um pouquinho superior ao patrimônio líquido. 2013, a diferença de volume de dívida bruta aumentou um pouquinho mais em relação ao patrimônio líquido. Essa diferença veio diminuindo em 2014, mas ainda foi um pouquinho superior à dívida em relação ao patrimônio líquido. Em 2015 foi um cenário ideal, o volume de patrimônio líquido começou a aumentar em relação à dívida bruta. Em 2016
também cenário ideal, volume maior de patrimônio líquido do que dívida bruta, 2017 também, 2018, 2019 e 2020, ou seja, a partir de 2015 aqui, o patrimônio líquido sempre foi superior à dívida bruta, ou seja, a empresa está sendo mais operada com capital próprio do que com dívida bruta, isso é muito bom. Esse é um cenário bem agradável. Mas aqui a questão, em 2020 aqui teve um aumento bem considerável da dívida, que está bem próximo do mesmo volume do patrimônio líquido. Então teve um grande endividamento da empresa em 2020, claro que ela fez bastante captação de empréstimos, aumentou a questão do volume de empréstimos e financiamentos da loja Zener, por questão que a gente está passando por um período que é não recorrente, que é a questão da pandemia, que a empresa precisou pegar empréstimos e financiamentos para poder passar por essa situação. Teve o fechamento das lojas, fechamento de shoppings, teve diminuição de volume de vendas. Então a empresa se sentiu na obrigação, pelo menos para poder conseguir se manter, honrar seus compromissos, não mandar funcionário embora. Então esse 2020 aqui é uma explicação da questão do aumento do endividamento da empresa, mas em contrapartida teve um grande aumento do patrimônio líquido da empresa, que isso daqui é positivo. Bom, pessoal, termina a análise. Quem puder estar se inscrevendo no canal novamente, eu agradeço demais. Tem mais redes sociais, Instagram e Facebook. Um grande abraço, sucesso a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.